Você sente que algo está errado nas suas noites? Já percebeu que, justamente quando tudo deveria estar em silêncio e paz, você enfrenta angústias, perturbações, pensamentos ruins ou um cansaço que não passa? Pois saiba que o que você vai ouvir neste vídeo não é apenas uma mensagem comum, é uma revelação espiritual que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Esta palavra carrega uma força real, capaz de quebrar barreiras invisíveis, destruir ataques noturnos e blindar sua casa com proteção dos céus. Estamos prestes a revelar 2 versículos e um salmo com um poder tão grande que, quando são lidos com fé à noite, fazem o inimigo recuar na mesma hora. Mas para que isso aconteça na sua vida, é fundamental que você ouça esta mensagem até o final. Nada do que será dito aqui é aleatório. Cada frase, cada detalhe carrega um propósito específico. Não pule nenhuma parte, porque Deus vai falar com você diretamente através de cada palavra. Antes de continuarmos, eu te peço com sinceridade, inscreva-se agora neste canal. Ative o sininho das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma mensagem, e clique no botão de gosto. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem realmente precisa ouvir essa verdade. Nos comentários, escreva o seu nome para que possamos orar por você com autoridade e fé. Diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Queremos saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite para deixar a sua opinião sincera e uma mensagem especial, pois cada comentário fortalece esta corrente de fé. E se você conhece alguém que precisa de libertação, de descanso verdadeiro, de paz espiritual, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Mande nos grupos da família, para amigos próximos, para todos que precisam de uma mudança urgente na vida espiritual. O que você vai ouvir aqui pode ser a resposta que alguém estava esperando há muito tempo. Este é o seu momento. Pare tudo e preste muita atenção. Cada segundo deste vídeo foi preparado com direção divina. Não apresse o final. O salmo e os versículos que carregam esse poder extraordinário serão revelados no tempo certo. Deus quer tratar algo profundo com você. Então respire fundo, fique até o fim e prepare-se, porque nada será como antes depois desta mensagem. Durante a noite, quando o mundo silencia e a alma entra em reflexão, há forças que se movem em direções ocultas. Alguns acreditam que tudo repousa, mas quem compreende os mistérios espirituais sabe que os maiores combates acontecem quando o corpo repousa e a mente se desliga. É nessa hora que os ataques invisíveis se intensificam e quem não está devidamente preparado pode ser surpreendido por energias sombrias. Para cada ruído há um sussurro do mundo invisível, e quando tudo parece tranquilo, o mal muitas vezes atua em silêncio, tentando abalar os pilares da fé. O cair da tarde não representa apenas o fim do dia. É o começo de uma vigilância espiritual que muitos ignoram. Os olhos fechados para dormir devem estar abertos espiritualmente, prontos para discernir o que se esconde nas sombras. Inúmeras pessoas sentem o peso da escuridão, mesmo em quartos trancados, mesmo debaixo de cobertores quentes. Há algo mais além do físico, uma luta constante entre o que se vê e o que se sente. E quando o espírito não está fortalecido, a vulnerabilidade se instala. É nesse cenário que palavras com autoridade celestial se tornam verdadeiros escudos. Não estamos falando de frases comuns ou sentimentos bonitos. Trata-se de armas reais, capazes de quebrar muralhas espirituais, desfazer laços e desarmar estratégias malignas. Palavras que não são só para leitura, mas para ativação. Declarações que funcionam como muralhas de proteção e comandos de ataque contra toda tentativa de destruição. Por isso, entender o momento certo para utilizá-las é essencial.
Há períodos em que o inimigo não age abertamente. Ele sussurra, engana, se disfarça, manipula. Mas quando a noite chega, muitas vezes ele tenta avançar com força total. E se a casa, a mente e o coração estiverem desprotegidos, os danos podem ser profundos. A guerra espiritual não dá trégua, e quem estiver desarmado dificilmente resistirá. Foi a partir dessas observações que muitos começaram a buscar respostas nas Escrituras. Não palavras aleatórias, mas versículos e salmos específicos com poder para paralisar a ação das trevas. E após profunda análise, 3 textos se destacam de forma inquestionável. Eles não apenas protegem, mas também fazem o mal recuar imediatamente. São instrumentos certeiros para serem usados antes de dormir, como um escudo final antes do descanso. Agora chegou o momento de revelá-los. Prepare-se, pois essas declarações são como trovões no mundo espiritual. O primeiro é Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O segundo, Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o terceiro, o poderoso Salmo 35, um clamor de guerra e justiça, um salmo que abre os céus e liberta o oprimido de toda cilada. Estes são os textos que, quando proclamados antes do repouso, têm poder para desmoronar fortalezas, cancelar ataques e desmascarar toda obra oculta. A escuridão da noite não é apenas ausência de luz. É também o período onde muitas forças se agitam em silêncio. Enquanto uns adormecem em paz, outros travam batalhas que não podem ser vistas a olho nu. A madrugada abriga combates que transcendem os sentidos humanos, disputas que desafiam a lógica, confrontos onde não há espadas visíveis, mas onde o resultado pode afetar sonhos, relacionamentos, saúde, finanças e até a vida emocional de quem foi tocado pelo invisível. Nada é por acaso quando, durante o descanso, surgem opressões sem explicação, inquietações sem causa, pressentimentos recorrentes. Nesses momentos, torna-se urgente estar preparado espiritualmente. Quem ignora a realidade do mundo sobrenatural durante a noite, corre o risco de se tornar presa fácil nas mãos da maldade oculta, que atua justamente quando o corpo repousa e os sentidos relaxam. É preciso compreender que há uma movimentação constante no plano invisível, e o período noturno, quando os ruídos do mundo cessam, é também a oportunidade perfeita para investidas contra a alma desatenta. Não se trata de superstição, mas de uma realidade espiritual que muitos percebem, mas poucos enfrentam com firmeza. A ausência de barulho exterior amplia a sensibilidade interna, tornando a pessoa mais receptiva ao que não pode ser explicado racionalmente. Sonhos estranhos, pressões no peito, calafrios sem motivo, sensação de peso no ambiente. Tudo isso são indícios de que algo se move no ambiente. E quando esses sinais surgem, a resposta não pode ser medo, mas sim ação espiritual precisa, fundamentada em verdades eternas que ultrapassam as limitações humanas. Muitas vezes, o mal não age com escândalo, mas com astúcia. Ele entra pelas brechas emocionais, infiltra-se em pensamentos ansiosos, semeia discórdia no silêncio, opera no campo do invisível com a intenção de gerar ruína em silêncio. E é por isso que, ao cair da noite, antes que o sono se aproxime, é essencial levantar um clamor silencioso, uma defesa sólida, um muro intransponível. Não se pode permitir que o inimigo encontre terreno fértil no ambiente onde o repouso deveria ser sagrado. A batalha espiritual começa quando decidimos não entregar as noites à sorte, mas sim consagrá-las com palavras que possuem autoridade para dissipar o mal. A proteção espiritual não se faz apenas com intenções, mas com atitudes fundamentadas na palavra. A mente, o corpo e o espírito precisam estar alinhados em vigilância.
Muitos não compreendem que o ato de dormir é também uma entrega. E a quem se entrega ao descanso noturno, aos cuidados celestiais ou ao descuido que abre portas para perturbações? Por isso, mais do que nunca, torna-se necessário adotar práticas espirituais antes de adormecer. Práticas que não dependem de rituais, mas de declarações com raízes profundas. Palavras que, quando pronunciadas com fé, reverberam no mundo invisível como ordens diretas aos exércitos celestiais. Essas declarações não são frases criadas pela mente humana. Elas carregam o selo da autoridade divina, não são repetição vazia, mas verdades sagradas com capacidade de romper barreiras, desfazer encantamentos, neutralizar planos sombrios e restabelecer equilíbrio. Quando essas palavras são ditas com discernimento e convicção, transformam o quarto num verdadeiro campo de luz. Toda presença indesejada se dissipa, toda intenção maligna perde força, toda energia negativa se esgota diante da vibração superior que emana do poder espiritual liberado pela fé. Mas é preciso saber quais textos têm essa função, pois nem todos atuam com essa intensidade durante a noite. Há 3 que, unidos, se tornam escudo, espada e muralha. E são eles que agora serão revelados. O primeiro versículo é Isaías 54:17, onde está escrito: Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O segundo está em Êxodo 14:14, que afirma: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E por fim, o salmo que transforma qualquer ambiente em campo de libertação, o Salmo 35. Este não é um simples cântico, mas um brado de batalha, um pedido urgente por justiça, um grito espiritual que confunde o adversário e desfaz emboscadas armadas nas trevas. Ao unir essas 3 passagens, o efeito é como acender um farol em meio à escuridão. Tudo que está oculto é revelado. Toda tentativa de opressão é frustrada e o descanso volta a ser um momento de paz. A combinação desses 3 textos sagrados não ocorre por acaso. Eles foram escolhidos por carregarem em sua essência o poder de defesa, contra-ataque e libertação. Isaías declara o colapso das armas forjadas. Êxodo confirma que a batalha não nos pertence. E o Salmo 35 ergue-se como voz diante do trono para clamar por intervenção divina. Quando proclamados juntos, especialmente durante a noite, formam uma muralha inquebrantável que cerca o sono com escudos de luz, blindando o espírito e expulsando toda a presença que não vem do alto. Ler estes textos antes de fechar os olhos é mais que uma prática, é um decreto que reverbera nas dimensões invisíveis e estabelece limites para qualquer atuação maligna. Nada que se levante contra alguém que declara essas passagens com fé permanece de pé. Elas quebram sentenças, anulam pactos, desfazem obras malignas que tentam operar silenciosamente enquanto o corpo repousa. O sono passa a ser guardado por forças superiores e a casa, mesmo nas sombras, permanece resplandecente aos olhos espirituais. Essas palavras têm a capacidade de purificar os ambientes, cancelar toda espécie de maldição, desfazer laços invisíveis e cortar correntes que prendem a alma ao sofrimento. Não há feitiço, inveja, praga ou intento sombrio que resista à luz emanada dessa combinação espiritual. A noite já não será mais cenário de tormento para quem faz destes textos sua última declaração antes de dormir. A mente aquieta, os pensamentos se alinham, o coração descansa em paz, pois a certeza da proteção é sólida. A confiança que brota dessas verdades sagradas gera uma atmosfera onde o medo não encontra abrigo. O terror noturno se dissipa, as opressões se evaporam e toda perturbação se rende à autoridade da palavra. Até os sonhos mudam.
passam de pesadelos a visões reveladoras, instruções do alto e experiências de renovo espiritual. Quem dorme sobre essas promessas não desperta cansado, mas restaurado. Essa prática não requer grandes rituais ou fórmulas complicadas. É simples, direta, mas carregada de um poder que os olhos não enxergam, mas o mundo espiritual reconhece de imediato. A leitura pausada, a entonação convicta, o coração entregue, tudo isso transforma a experiência em algo profundo que vai além da razão. Não importa o quão pesada tenha sido a jornada do dia, não importa se a alma chegou cansada, ferida ou carregando lutas internas. Ao entrar na presença de Deus através dessas passagens, toda opressão cede espaço à presença do Altíssimo. Muitas casas carregam cargas espirituais acumuladas, causadas por brigas, palavras duras, invejas externas, objetos contaminados, ou mesmo olhares invejosos que atravessam paredes. Tudo isso encontra espaço quando não há vigilância. E a melhor vigilância noturna é aquela feita com a palavra viva. Os versículos e o salmo aqui revelados não apenas protegem a pessoa, mas purificam o ambiente. Cada canto do lar se torna um território onde o mal não pisa. As paredes espiritualmente se erguem como fortalezas invisíveis. Nenhuma seta encontra lugar. Nenhum sussurro maligno se aproxima, nenhuma energia negativa resiste. Mesmo aqueles que não compreendem completamente as Escrituras podem sentir o efeito dessas palavras no ambiente. A atmosfera muda, o peso se desfaz, a tensão desaparece. E tudo isso acontece porque a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante, penetrante. Ela vai além do som. Ela entra nos espaços, atravessa camadas, alcança dimensões profundas. Ela rompe barreiras que nem sabíamos que estavam lá. Ler Isaías 54:17, Êxodo 14:14 e o Salmo 35 antes de dormir é como instalar sentinelas celestiais em cada porta, em cada janela, em cada canto da casa. Ao declarar Isaías 54:17, anulamos todos os ataques que foram preparados durante o dia e que tentam se manifestar durante a noite. Ao pronunciar Êxodo 14:14, entregamos o comando da nossa guerra ao próprio Deus, que se levanta e nos defende sem que precisemos fazer esforço algum. E ao clamar o Salmo 35, ativamos uma oração de guerra que clama por justiça contra quem nos persegue, sem que sequer saibamos de onde vem a opressão. Esses textos se completam. Um anula a arma. O outro convoca o exército celestial. O terceiro exige justiça divina. Juntos, são imparáveis. Não é necessário gritar. O inimigo reconhece a autoridade no sussurro de quem está revestido de fé. Quando essas palavras são proferidas com convicção, ainda que de maneira silenciosa, elas ecoam como trovões no mundo espiritual. Os principados recuam. As potestades se escondem. Os demônios se dispersam. Toda presença que se alimenta do medo foge ao sentir a atmosfera carregada de glória, e não há argumento maligno que resista à presença liberada por essas declarações. O céu se manifesta, o chão se limpa, as janelas se fecham para o mal, as portas se abrem para o descanso. Mesmo que haja armadilhas escondidas, essas passagens funcionam como luz que revela a emboscada. O laço é desfeito, o caminho é clareado. O sono volta a ser instrumento de restauração e não de aflição. O descanso se transforma em cura. O travesseiro se torna altar. A cama vira território consagrado. O sono é selado com segurança. Nada entra, nada ataca, nada derruba. Pois quem declara o que está escrito nesses textos passa a caminhar sob um decreto que o mundo espiritual não pode violar. É como se Deus escrevesse nas portas da casa: aqui o inimigo não entra. Quando a palavra é entronizada dentro do lar, não há espaço para trevas.
Mesmo as ameaças silenciosas, que se escondem nas sombras do pensamento ou se manifestam em sentimentos negativos recorrentes, são desfeitas pelo poder de textos consagrados. Isaías 54:17 neutraliza todo intento velado. Êxodo 14:14 entrega a responsabilidade da batalha ao comandante supremo. E o Salmo 35 invoca o próprio Deus como defensor. Esta união de versículos representa um tripé espiritual, onde cada base sustenta, protege e avança contra aquilo que o inimigo tentou erguer. À noite, tudo se intensifica, inclusive o mover celestial quando estas palavras são liberadas com autoridade. Há pessoas que vivem em constante angústia noturna, têm medo de dormir, sentem-se observadas, despertam cansadas, como se tivessem passado por guerras em sonhos. E muitas vezes estão mesmo lutando espiritualmente enquanto dormem. Nessas horas, apenas um posicionamento espiritual firme pode romper esse ciclo. O hábito de declarar esses 3 textos muda completamente a atmosfera de quem os adota. E não é necessário entender teologia, basta crer que aquilo que está escrito tem vida, poder e função de bloqueio contra toda energia opressora. A palavra liberta, expulsa, acalma e sela. Ao transformar essas passagens em hábito diário, algo poderoso começa a acontecer. O ambiente muda, o ar parece mais leve, as noites se tornam menos turbulentas, a mente desacelera com mais facilidade e o espírito encontra repouso verdadeiro. Ler Isaías 54:17, Êxodo 14:14 e o Salmo 35 antes de deitar é uma declaração de fé, uma rendição consciente ao cuidado divino, uma entrega que diz: Senhor, enquanto eu durmo, guarda-me com tua mão poderosa, e Ele guarda. Não apenas protege, mas restaura. E o inimigo, que antes se alimentava do medo, agora foge do brilho da presença que essas palavras ativam. As trevas não resistem à luz, e a luz que emana desses versículos é intensa, constante e libertadora. É por isso que tantas aflições simplesmente cessam quando alguém transforma a leitura noturna numa disciplina espiritual. Muitas vezes não são precisas grandes orações. A simples proclamação desses textos já estabelece limites espirituais intransponíveis. E à medida que esse hábito se repete, fortalece-se a blindagem. Um novo padrão de segurança se estabelece, não só durante o sono, mas também nas horas seguintes, pois aquilo que começa na noite se estende ao dia seguinte. Cada vez que estas palavras são declaradas, o mundo espiritual reconhece o território, reconhece o som, reconhece a autoridade que há em quem crê. E quando esse reconhecimento acontece, o inferno se desestrutura. As intenções malignas são desarmadas. A resistência do mal enfraquece. O ambiente espiritual é reconfigurado. E o coração, que antes batia acelerado, tomado por temores e inquietações, passa a pulsar serenidade. Porque onde há a palavra viva, há paz. Onde há a palavra viva, há resposta. Onde há a palavra viva, há ordem. E os inimigos que tentavam se aproximar tropeçam diante da luz que se levanta com força. É impossível continuar sendo a mesma pessoa depois de adotar esse escudo espiritual noturno. O espírito se fortalece, a alma se estabiliza, o corpo repousa verdadeiramente. Não há tormenta que consiga atravessar esse campo de força celestial. E a cada noite, a fé aumenta. A confiança se aprofunda, a certeza se solidifica. Não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre colocar o coração em consonância com aquilo que Deus já declarou nas Escrituras. Quando uma verdade é dita em voz alta com fé, ela se torna uma arma contra tudo aquilo que tenta ferir, limitar ou amedrontar. Isaías 54:17 rasga o decreto maligno. Êxodo 14:14 silencia o medo. Salmo 35 convoca o céu para agir em defesa dos justos.
Essa tríade forma um escudo invisível que repele toda tentativa de ataque. Quem compreende isso jamais volta a dormir como antes. Porque agora entende que cada palavra tem um peso e que o mundo espiritual não ignora nenhuma declaração feita com fé. Toda declaração carrega um poder, e esse poder, quando ativado, gera uma reação. Os céus respondem, os anjos se movem, o mal recua e o repouso volta a ser pleno, profundo, reparador, blindado. Seja qual for a situação que esteja cercando a vida de quem lê, esses 3 textos não falham. Foram deixados para momentos como este, para lutas que não se veem, para situações que o coração não consegue explicar, para noites em que o desânimo se instala sorrateiramente e tenta ocupar o lugar da esperança. Quando essas palavras são ditas, algo é destravado. Portas invisíveis se abrem, correntes se rompem, e o que parecia impossível de vencer começa a ser vencido no silêncio do quarto, na força da fé, no poder das Escrituras, na ação invisível que só a palavra é capaz de provocar. A mente humana tenta entender com lógica, mas há coisas que só a fé alcança. É por isso que, mesmo sem compreender todos os detalhes, quem crê testemunha mudanças. Porque não é sobre esforço humano, é sobre declarar aquilo que já foi estabelecido. É sobre alinhar a voz ao que está escrito. É sobre confiar que há promessas que não envelhecem, que não caducam, que permanecem vivas, fortes, eficazes. Promessas que, mesmo em meio ao caos, continuam firmes como muralhas. E quando proclamadas em meio à escuridão, brilham como tochas acesas num vale sombrio. A prática desses versículos deve ser feita com reverência, mas também com convicção. Não é um ritual místico, é uma ativação espiritual. É como girar a chave de uma fortaleza espiritual que se fecha ao redor do lar. Nada entra, nada atravessa. Nenhuma seta encontra alvo, nenhuma cilada se concretiza. Porque a palavra anunciada, em fé, se transforma num decreto celestial que desautoriza toda tentativa de invasão espiritual. Ler esses 3 textos à noite é como assinar um contrato de proteção, onde Deus é o fiador. A cobertura é divina e a segurança é impenetrável. Muitos enfrentam situações que não sabem de onde vieram. De repente, tudo começa a dar errado. O humor muda sem motivo. As portas que estavam se abrindo começam a se fechar. A paz some aos poucos, como se estivesse sendo drenada. Os relacionamentos ficam pesados, o cansaço se acumula. A mente se perde em pensamentos negativos, o corpo adoece sem explicações clínicas. Tudo isso, em muitos casos, é consequência de ataques silenciosos que ocorrem nas horas em que o mundo dorme. Enquanto o corpo repousa, o espírito muitas vezes está sendo bombardeado por influências que não são percebidas imediatamente. E é por isso que declarar a palavra antes de dormir torna-se um ato de resistência. Quem começa a adotar essa prática de leitura noturna vai perceber que o ambiente muda quase que instantaneamente. O ar dentro do quarto se torna mais leve. Os pensamentos se organizam. As preocupações perdem força. A sensação de opressão espiritual desaparece. É como se o ambiente fosse varrido por um vento celestial que dissipa tudo aquilo que foi enviado para gerar confusão. As palavras de Isaías, Êxodo e do salmista Davi não são poesia, são decretos. Elas não apenas confortam, elas confrontam, anulam, derrubam, libertam, expulsam, rompem e queimam toda a obra das trevas. Mesmo que alguém não tenha forças para orar por muito tempo, esses 3 textos já carregam tudo o que é necessário para blindar a noite inteira. O primeiro texto de Isaías trata da proteção contra armas espirituais preparadas com intenção de atingir o justo. O segundo, de Êxodo, entrega toda a batalha espiritual à justiça divina.
O terceiro, o Salmo 35, convoca os céus para uma guerra justa, onde o inocente é amparado e o perseguidor é desmascarado. Juntos, eles funcionam como alicerce de segurança que cerca os filhos de Deus com barreiras que nenhum espírito maligno pode atravessar. Os antigos profetas sabiam do poder das palavras faladas. Entendiam que o universo reage à voz de quem carrega convicção. Quando se declara algo que já foi estabelecido nas Escrituras, é como se uma ordem fosse emitida aos exércitos do Senhor. Os anjos recebem direções, as regiões espirituais são sacudidas, os limites são traçados e o mal recua. Porque onde há autoridade espiritual liberada com fé, não há como o inimigo permanecer. Essas três passagens da Bíblia, quando pronunciadas no momento mais silencioso do dia, criam um impacto profundo que reverbera durante toda a madrugada. Cada versículo citado é como uma tocha acesa no meio da escuridão. Isaías 54:17 quebra os decretos lançados no oculto. Êxodo 14:14 cala os opositores espirituais que tentam acusar. E o Salmo 35 é o brado de quem clama por intervenção, justiça e socorro. Não é coincidência que muitos que adotam essa leitura noturna veem seus sonhos mudarem, pesadelos se vão, revelações chegam. A presença de Deus se manifesta em silêncio e os sinais aparecem. A linguagem do céu se comunica durante o sono e a alma acorda renovada. A rotina espiritual muda tudo. Quando essas palavras são liberadas com sinceridade, o ambiente espiritual se reorganiza. Nenhuma energia estranha encontra espaço. Nenhuma alma penada ronda os lares. Nenhum espírito inquieto permanece próximo. Nenhuma maldição é reativada. Porque onde o sangue espiritual da palavra cobre, não há maldição que vingue. Não há plano que prospere. O descanso passa a ser integral. A mente não vagueia mais durante o sono, o coração não acorda mais aflito, os olhos não se abrem no meio da madrugada com sensação de sufoco. Tudo muda, porque a luz da verdade afasta as trevas da ilusão. Os lares precisam ser protegidos. Não basta apenas trancar portas e janelas físicas, as janelas da alma, os portais espirituais, os corredores do invisível também precisam ser vigiados. E só há uma forma de blindá-los completamente, com a palavra. Estes três textos são como guardiões que permanecem ativos enquanto todos dormem. Não cansam, não cochilam, não falham. Enquanto a carne repousa, o espírito é mantido em estado de alerta, cercado por muralhas espirituais erguidas pela própria autoridade celestial. E quando o inimigo tenta se aproximar, bate contra escudos invisíveis. Muitos ignoram a importância de declarar as Escrituras antes de dormir. Acreditam que basta apenas agradecer. E sim, a gratidão é essencial. Mas há noites em que agradecer não é suficiente. É necessário guerrear, é preciso proteger, é imprescindível decretar, porque o mal não espera permissão para tentar agir. E quando encontra brechas, ele entra, não pede licença. Por isso, quando Isaías declara que toda arma forjada não prosperará, está dizendo que o ataque até pode ser planejado, mas será anulado. Quando o Êxodo diz que o Senhor pelejará por ti, é porque há guerra e Ele luta por ti. O Salmo 35, por sua vez, não é apenas uma oração de proteção, mas um clamor por justiça. É uma súplica feita por quem se sente cercado, acusado injustamente, perseguido por mãos invisíveis. É o salmo daqueles que já tentaram se defender sozinhos, mas agora entregam tudo nas mãos de Deus. É o brado de quem diz: levanta-te, Senhor, e contende com os que contendem comigo.
E quando Deus se levanta, nada permanece de pé diante dele. Quem recita esse salmo com fé não apenas dorme em paz, acorda vitorioso, porque a guerra foi vencida durante o repouso. Essas 3 passagens devem ser lidas em sequência, com reverência, mas também com autoridade. Não apenas como leitura, mas como declaração. A cada palavra deve-se imaginar o espírito sendo fortalecido. Cada frase é uma flecha contra o inimigo. Cada versículo é um muro a mais em volta da alma. Cada linha é uma corrente que se quebra. E o efeito se espalha não apenas sobre a pessoa, mas sobre toda a casa. Quem dorme no mesmo ambiente também é alcançado. A bênção é compartilhada. A cobertura é ampliada, a proteção transborda e o mal é expulso.